Olá, meu nome é Carlos Alberto Ferrari, eu sou engenheiro químico, consultor técnico da Detline, Produtos de Sistema para Limpeza Limitada. Nesse treinamento de limpeza e desinfecção, vou abordar o assunto desinfecção de superfície, um tema de suma importância para a proteção da saúde das pessoas e dos animais, para a conservação de alimentos e bebidas, através de procedimentos de higienização em hospitais, hotéis, restaurantes, indústrias alimentícias, de bebidas e no combate às infecções devido ao coronavírus. A higienização, ela se divide em duas etapas. Primeira etapa, a limpeza, que é a eliminação das superfícies de sujeiras, incrustações de substratos, desenvolvimento de micro-organismos. E a desinfecção, que é a eliminação dos micro-organismos das superfícies anteriormente limpas. Então, sempre, num procedimento de higienização, começamos com a limpeza, seguida da desinfecção. Desinfecção de superfícies. Coloquei aqui a imagem da água para lembrar que a água tem que ser potável para os procedimentos de desinfecção. Não consigo imaginar uma desinfecção feita com água suja ou com uma água contaminada. Até porque nós temos o procedimento de enxágue, onde é retirado todos os resíduos do desinfetante e com isso não podemos usar uma água contaminada para esse processo. Desinfecção. Vamos levar em conta dois tipos de micro-organismos. Os micro-organismos patogênicos, que são os micro-organismos que podem colocar em risco a saúde das pessoas. E os micro-organismos deteriorantes, que são os micro-organismos que afetam a qualidade, a pureza e as características organolépticas de um produto suscetível a micro-organismos, como são os alimentos e as bebidas. São os micro-organismos que azedam o produto, ou que trocam a cor, ou que trocam o gosto, enfim, são eles que diminuem o prazo de validade dos produtos. Alguns exemplos de micro-organismos chamados patogênicos e deteriorantes. Temos o gênero Clostridium, uma bactéria causadora do botulismo, Salmonella, também uma bactéria causadora da salmonelose, o Staphylococcus, também uma bactéria causador de pneumonias, o Cryptococcus é um fungo causador da meningite fúngica, coronavírus é um vírus causador da Covid-19. Como deteriorantes, temos o Streptococcus, utilizado na fabricação de queijos, ele transforma a lactose em ácido lático. Fora desse uso, ele é considerado um deteriorante. O Acetobacter, usado para a fabricação do ácido acético, e o Saccharomyces cerevisiae, no caso, que é utilizado na fabricação de pão e de álcool etílico. É um fungo, uma levedura, que fora desses usos é considerado um micro-organismo deteriorante. Eu assinalei aqui as bactérias com o sinal de mais e o sinal de menos para identificar se elas são gram-positivas ou gram-negativas. Hans Gram foi um médico dinamarquês que desenvolveu um método de coloração de bactérias, onde ele observou que, devido à diferença da estrutura da membrana celular, um grupo de bactérias com esse método de coloração ficava com a cor azul-violeta, enquanto que outro grupo ficava com uma coloração vermelha. Então, Gram definiu que o grupo que ficava com uma coloração azul-violeta são as gram-positiva, e o grupo que ficava com a coloração avermelhada são as gram-negativas. Essa diferença de coloração ou diferença da estrutura da membrana celular é importante para a escolha de um desinfetante. Desinfetante. Aqui, RDC 14 é a regulamentação da Anvisa para produtos com ação antimicrobiana. Desinfetante é um produto que mata todos os micro-organismos patogênicos e não patogênicos, mas não necessariamente todas as formas microbianas esporuladas em objetos e superfície. Isso quer dizer que um desinfetante elimina micro-organismos vivos, não esporulados, eles não atuam, não têm uma ação tão boa quanto em micro-organismos vivos.
As características ideais de um desinfetante. Ele tem que ter um amplo espectro de ação, uma ação rápida, não pode ser afetado por fatores ambientais como luz, dureza da água, deve ser ativo na presença de matéria orgânica, não pode ter efeito residual na superfície após o enxágue, deve ser de fácil manuseio, inodoro ou com odor agradável, econômico, não ser corrosivo e deve ser estável na concentração original ou diluído. Os desinfetantes são classificados como de uso geral, de uso hospitalar, de uso na indústria alimentícia e afins, e de uso específico, como para hortifrutícola, para lactários, para água de consumo humano e para roupas hospitalares, para tratamento de água de piscina, desinfecção de água de piscina, etc. Desinfetante de uso geral. Abrange os produtos com ação antimicrobiana, de uso doméstico, institucional ou industrial, destinado a serem aplicados sobre os objetos, superfícies inanimadas e ambientes. Então, de uso geral, como o nome mesmo diz, eles são usados em qualquer tipo de ambiente. Desinfetante hospitalar para superfícies fixas e artigos não críticos. Artigos não críticos são os equipamentos e utensílios hospitalares que entram em contato com a pele sã. Eles não entram em contato com tecidos e o sistema vascular ou com as mucosas. Então, os desinfetantes hospitalar abrangem os produtos para uso em ambientes, pisos, paredes e mobiliários e artigos, objetos, equipamentos e acessórios utilizados exclusivamente em hospitais e estabelecimentos relacionados com atendimento à saúde. Os desinfetantes da indústria alimentícia e afins abrangem os produtos para uso em objetos, equipamentos, superfícies inanimadas e ambientes onde se dá o preparo, o consumo, a estocagem de gêneros alimentícios, utilizados em cozinhas industriais alimentícias, laticínios, frigoríficos, restaurantes e demais locais produtores ou manipuladores de alimentos. O que determina que tipo de desinfetante são os micro-organismos onde ele foi testado. Não é o princípio ativo e não é a composição. São os micro-organismos onde ele foi testado. Então, o desinfetante de uso geral, ele é testado sobre o Staphylococcus aureus e sobre a Salmonella cholerasis. Repare que um gram positivo e um gram negativo. De uso hospitalar, ele é testado sobre o Staphylococcus aureus, Salmonella cholerasis e o Pseudomonas aeruginosa. Já de uso alimentício, ele é testado sobre o Staphylococcus aureus, Salmonella cholerasis e a Escherichia coli. Para uso em hortifrutícolas, ele é testado Enterococcus faecium e sobre a Escherichia coli. Sempre um gram positivo e pelo menos um gram negativo. E para o uso específico, aqui muda conforme o uso, são escolhidas, são determinadas as bactérias, os micro-organismos que eles devem ser testados. Princípios ativos utilizados. Temos o ácido peracético, o álcool 70%, o cloro ativo inorgânico e orgânico, glutaraldeído, o iodo, o quaternário de amônio, a polibiguanida e outros. Outros aqui pode ser o ácido benzoico, alguns compostos fenólicos que não vão entrar no caso neste treinamento. Os marcados com asterisco são os princípios ativos que a DET trabalha. Não temos nenhum produto à base de glutaraldeído ou à base de iodo. Portanto, não serão considerados neste treinamento. Ok? Ácido peracético. CBM é a concentração bactericida mínima. Então, é a concentração de princípio ativo mínimo que temos que dar numa solução para o produto ser considerado ter uma ação desinfetante satisfatória. Então, a CBM do ácido peracético é 75 ppm. O mecanismo de ação é por desnaturação proteica, ruptura da membrana celular e oxidação enzimática. Vantagens e desvantagens no uso do ácido peracético. As vantagens: ele tem um excelente espectro, tem um bom custo-benefício devido às baixíssimas dosagens de uso, não forma espuma,
por isso é importante na limpeza e desinfecção tipo da CIP. É de fácil enxágue e se decompõe em água, vinagre e oxigênio. Já as desvantagens, ele é corrosivo, ele tem um cheiro pungente, ele é afetado pela dureza da água e ele é pouco estável em solução. Na DET, temos o DET 7224, um desinfetante da indústria alimentícia e afins. O teor de ativo é de 15%, a dosagem de uso é de 0,1% ou 1 para 1000, isso corresponde a 150 ppm de ácido peracético. O tempo de contato é de 10 minutos e é utilizado em superfícies e em sistemas CIP de higienização. Tempo de contato de 10 minutos, aqui quando a concentração do 7224 for abaixo de 0,13% ou correspondente a 200 ppm de ácido peracético, o enxágue é dispensado. Temos também o Limax 450, que é um desinfetante de roupas hospitalares. Teor de ativo também de 15%. A dosagem de uso é de 0,4% ou 1 para 250, isso corresponde a 600 ppm de ácido peracético, tempo de contato de 15 minutos e é utilizado na desinfecção e no alvejamento de roupas em lavanderias hospitalares, comerciais e industriais. Álcool 70, etanol 70% e NPM, isto quer dizer 70% peso por peso, não volume por volume, ok? A concentração bactericida mínima fica entre 50% e 90%, ou seja, abaixo de 50% ele não tem efeito bactericida e também não tem efeito bactericida acima de 90%. Por isso, a concentração melhor é a 70%. Mecanismo de ação: ruptura da membrana celular e inibição de metabólitos da divisão celular. Vantagens e desvantagens no uso do álcool 70%. Ele tem um bom espectro, é fácil de aplicar, tem uma ação rápida e não deixa residual devido à sua evaporação. A desvantagem é que ele é inflamável e ele sofre influência da matéria orgânica. A base de álcool 70%, a DET produz o DET 2020, um desinfetante hospitalar para superfícies fixas e artigos não críticos, teor de ativo de 70%, a dosagem de uso é usado puro, tempo de contato não tem, porque ele evapora. É utilizado na limpeza leve e na desinfecção de superfícies e equipamentos, em hospitais, estabelecimentos de saúde, shoppings, hotéis, restaurantes, escolas, supermercados e indústrias. Cloro ativo, nós temos do tipo inorgânico, cujo fornecedor é o hipoclorito de sódio. A concentração bactericida mínima é de 100 ppm e o mecanismo de ação é oxidação enzimática e proteica. Vantagens e desvantagens do uso de cloro inorgânico. As vantagens: ele tem um excelente espectro, não forma espuma, é de baixo custo e não é afetado pela dureza d'água. Já as desvantagens: ele é corrosivo, ele é instável em solução, reage com a matéria orgânica e tem cheiro irritante na aplicação. A base de cloro ativo inorgânico, a DET produz o DET 2014, desinfetante de uso hospitalar para superfícies fixas e artigos não críticos. Teor de ativo é de 1% de cloro ativo. A dosagem de uso é puro, ou seja, ou corresponde a 10.000 ppm de cloro ativo. Tempo de contato de 10 minutos. Utilizado na limpeza e desinfecção de pisos, paredes, banheiros em hospitais e estabelecimentos de saúde. Também é produzido o Limax 420, desinfetante de roupas hospitalares, teor de ativo de 8% de cloro ativo, a dosagem de uso de 0,15% ou 1 para 666, e isso corresponde a uma dosagem de 120 ppm de cloro ativo, tempo de contato de 20 minutos, utilizado na desinfecção e no alvejamento de roupas em lavanderias hospitalares, comerciais e industriais. Cloro ativo orgânico, fornecedor é o dicloro isocianurato de sódico, a concentração bactericida mínima é de 100 ppm também, e o mecanismo de ação
é a oxidação enzimática e proteica. Vantagens e desvantagens do uso do cloro do tipo orgânico. Ele tem excelente espectro, estável em solução, é de fácil enxágue e não é afetado pela dureza d'água. Porém, ele é corrosivo, ele tem um custo maior em relação ao inorgânico e ele também reage com a matéria orgânica. A base de cloro ativo orgânico, a DET produz o DET DLL 1120, desinfetante de hortifrutícolas, teor de ativo de 4% de cloro, a dosagem de uso de 0,5% ou 1 para 200, isso corresponde a 225 ppm de cloro ativo, tempo de contato de 15 minutos, utilizado por imersão na desinfecção de hortifrutícolas. Também produzimos o DET Clor Plus, um desinfetante de hortifrutícolas e um desinfetante da indústria alimentícia. O teor de ativo é de 58% de cloro, a dosagem de uso é de 0,03% ou 1 para 3.333 e corresponde a 174 ppm de cloro ativo. Tempo de contato de 15 minutos, utilizado também por imersão na desinfecção de hortifrutícolas e em superfícies na indústria alimentícia e afins. Quaternário de amônio. O quaternário de amônio, representado por NR4+, tem uma concentração bactericida mínima de 200 ppm. O mecanismo de ação é por desnaturação e precipitação proteica. As vantagens do uso do quaternário de amônio: ele tem um amplo espectro, é estável em solução, tem baixa corrosividade e atua bem no controle de cheiros desagradáveis. A desvantagem é a formação de espuma, reage com a matéria orgânica e é afetado pela dureza d'água. A base de quaternário de amônio, a DET produz o Click BR desinfetante, um desinfetante de uso geral, com 4 versões de fragrância: eucalipto, floral, lavanda e pinho. Tem um teor de ativo de 2% de cloreto de benzalcônio. A dosagem de uso é indicado o uso puro ou 1 para 1. Isso representa 20.000 ppm de quaternário de amônio, tempo de contato de 10 minutos, utilizado na limpeza e desinfecção de ambientes domésticos, comerciais e industriais. Temos o DET DLL 2010, um desinfetante de uso geral, um teor de ativo de 14,5% em quaternário de amônio de quinta geração. O quaternário de amônio de quinta geração é uma mistura balanceada entre o cloreto de alquil dimetilbenzilamônio e o cloreto de didecil dimetilamônio. A dosagem de uso indicada é de 1% ou 1 para 100, ou representa 1.450 ppm de quaternário de amônio. Tempo de contato, 10 minutos. Utilizado na limpeza desinfetante, em sanitários, vestiários e ambientes institucionais e industriais. O DET DLL 2011, também um desinfetante de uso geral, com as versões de fragrância cristal, floral, lavanda e pine. O teor de ativo é de 1,4% de quaternário de amônio, também de quinta geração. A dosagem de uso é de 25% ou 1 para 4, isso representa 3.500 ppm de quaternário de amônio. O tempo de contato de 10 minutos, utilizado na limpeza, desinfetante e odorizante de ambientes institucionais e industriais. Temos o DET DLA 2012, um desinfetante da indústria alimentícia e afins, com teor de ativo de 18% de quaternário de amônio de quinta geração. A dosagem de uso é de 0,5%, ou 1 para 200, ou 900 ppm de quaternário de amônio. Tempo de contato de 10 minutos, utilizado na desinfecção de superfícies, em arco rodolúvio, em barreiras sanitárias e na limpeza de botas em frigoríficos, laticínios, cozinhas industriais, padarias, açougues e supermercados. O DET DLA 2013, um desinfetante hospitalar de superfícies fixas e artigos não críticos, teor de ativo de 18% também, de quaternário de amônio de quinta geração.
A dosagem de uso de 2%, ou 1:50, isso representa 3.600 ppm de quaternário de amônio. O tempo de contato de 10 minutos, utilizado na limpeza leve e na desinfecção de superfícies fixas, artigos não críticos, em áreas críticas, semicríticas e não críticas de hospitais e estabelecimentos de saúde. Polibiguanida, o PHMB, cloridato de polihexa-metileno biguanida. Tem uma concentração bactericida mínima de 50 ppm. O mecanismo de ação é através da ruptura da parede celular. As vantagens do uso da polibiguanida é um amplo espectro, é estável em solução, é totalmente inodoro, não faz espuma e a corrosividade nula. A desvantagem é que ela tem um custo relativamente alto, tem uma reação leve com matéria orgânica e é afetado pela dureza d'água. À base de polibiguanida, a DET fabrica o Dieback PR, um desinfetante hospitalar para superfícies fixas e artigos não críticos, um teor de ativo de 5,2% em quaternário de amônio e com 3,5% de polibiguanida. Dosagem de uso de 0,5% ou 1:200, isso corresponde a 435 ppm de ativos. Tempo de contato de 10 minutos, utilizado na limpeza leve e na desinfecção de superfícies fixas em hospitais, estabelecimentos de saúde, shoppings, igrejas, escolas e universidades. Para finalizar, um quadro comparativo sobre o espectro de ação de cada princípio ativo. Espectro de ação é a quantidade de espécies em que o princípio ativo é eficiente, ele é eficaz. Esse quadro varia de 0 a 4. Vemos aqui que o ácido peracético abrange praticamente todos os micro-organismos, as bactérias gram-positivas, as gram-negativas, mofos, vírus, e tem alguma ação sobre os esporos. O álcool, 70% também tem um amplo espectro de ação, não tendo ação sobre os esporos. O cloro ativo, assim como o ácido peracético, tem um excelente espectro de ação, abrangendo praticamente todas as espécies de micro-organismos e também tendo ação sobre os esporos. O quaternário de amônio, da mesma maneira, abrange praticamente todas as espécies de micro-organismos e tendo uma pequena ação sobre esporos. A polibiguanida, muito parecida com o espectro de ação do quaternário de amônio e com ação um pouco maior sobre espécies de esporos. Dúvidas? Qualquer dúvida que tiverem sobre esse treinamento ou sobre algum produto fabricado pela DET, terei prazer em responder. Este é o meu e-mail. Obrigado e até um próximo treinamento.